O presidente anunciou a criação de um ministério e aí vem a imprensa tentando, obviamente, desconstruir o nosso presidente. Vamos pensar algumas coisas, algumas perguntas e o que mais a rede tem perguntado, né? Por que criar um ministério, né? Por qual motivo? E quem é Fábio Faria, afinal? Porque tem gente falando, ele é do PSB e tal, né? Como se o cara, assim, ser do PSB fosse o problema. Então vamos lá. Vamos começar por quem é Fábio Faria. Fábio Faria é um deputado de Natal. Aliás, não sei se ele é de Natal capital, mas ele é do Rio Grande do Norte. Eu conheci ele na época do impeachment. Muito bem casado, acho que tem 3 filhos. A esposa dele é linda. E ele nos ajudou muito na época do impeachment, tá? Votou a favor do impeachment. Antes do impeachment, aliás, depois do impeachment, votou a favor da reforma trabalhista, que para quem é do Nordeste, isso quase foi um complicador, né? Ou seja, numa dessa quase não se elege. Você lembra do Roberto Marinho, do Rogério Marinho? O Rogério Marinho votou, enfim, né, trabalhou pela reforma trabalhista. Eu falei Previdência? Não, trabalhista. Pela reforma trabalhista e quase não se elege. Aliás, o Rogério não se elegeu e Fábio quase não se elege por conta disso, porque isso realmente foi dentro do Nordeste, fizeram uma campanha muito grande contra a reforma trabalhista. Nós que somos direitistas sabemos a importância que teve essa reforma para o Brasil. Então, aí estão falando assim, opa, tudo bem? Eu estou fazendo aqui onde está passando o carro, o pessoal reconheceu. E aí, afinal de contas, né, estão falando aí dele, estão falando sobre criar um ministério, etc. Gente, não tem nada a ver com o Centrão. Já vem algumas pessoas falando, é cargo do Centrão. Ele é do PSB. Partido por partido, vocês sabem muito bem que o presidente não olharia para o partido. Mas o Fábio é mais do que um deputado, ele é amigo do presidente. Amigo no sentido assim, de estar junto com o presidente, de ter levado o presidente para fazer as maiores entrevistas, né? Ajudou o presidente a introduzir o presidente em várias emissoras. Então é uma pessoa que tem contato com todas as emissoras, com várias rádios grandes, uma pessoa que entende desse assunto, comunicação, né? Então tem ajudado o nosso presidente há muitos meses, não é de agora, né? Eu, inclusive, às vezes que eu tive com o presidente viajando, etc., várias vezes o Fábio Faria estava junto. Então não tem nada a ver com distribuição de cargo, como a imprensa está tentando colocar. Então não comprem essa história de distribuição de cargo. Não comprem a história de Centrão. Lembrei. Estão falando que ele votou no Lula. E depois ele também votou no Serra, tal, fez parte de um conselho do PT e tudo mais. Gente, vamos lá. Até o Bolsonaro já votou no Lula. Eu nunca votei, já falei isso pra vocês, mas era até por uma questão nem de partido, era porque eu achava que o Lula não tinha estudado, então não gostava desse ponto. Mas a grande maioria, até vir o Bolsonaro, votava no PT ou no PSDB. Eram as opções, e tinha a Marina Silva. Então assim, todo mundo errou no passado, seja de um lado, seja do outro. Bolsonaro surgiu agora, a direita surgiu agora no país, antes não tinha opção de direita. Então todo mundo foi esquerda algum dia na vida e às vezes nem sabia que era de direita, se dizia de esquerda, enfim. Essa questão de direita e esquerda é muito jovem no país, então tem essa questão. Ele votou em Bolsonaro, né, votou pelo impeachment e votou pela reforma trabalhista. Esses 3 pontos fazem dele uma pessoa já que é trazida mais para o nosso lado. Como ele já tinha amizade com o presidente antes dele ser presidente, quando ele era deputado ainda, ele foi muito presente na vida do presidente nesse 1 ano e pouco, né? Aí o pessoal está perguntando, então por que criar um novo ministério? Pessoal, o Ministério das Comunicações, na verdade a Secretaria das Comunicações ficava dentro do MCTIC, que é o Ministério da Tecnologia. O astronauta entende de muita coisa, mas de comunicação ele não entende. Aí a comunicação de verdade, que a SECOM, que é a comunicação do presidente, ficava lá junto com a parte política. Acaba ficando meio perdida ali, porque debaixo do general Ramos, que tem a obrigação de fazer ali a parte política, tá lá o Fábio Van Harten, que queria falar sobre comunicação, também acabava ficando um pouco para segundo plano.
Então você tinha SECOM para segundo plano porque estava embaixo da parte política, você tinha comunicações em segundo plano porque estava debaixo do MCTIC, entendeu? Ah, mas estamos criando mais um ministério. Gente, olha só, o BNDES vai ser votado logo a autonomia dele. Então ele deixa de ser um ministério, um dos 22, e aí a gente volta a ter 22. A gente vai ter 23 durante alguns meses e volta a ter 22 daqui a pouquinho. Então, aí eu tô te dando todos os argumentos para você rebater todos os esquerdistas, os jornalistas, os centristas e o pessoal que quer fazer o governo Bolsonaro de alguma forma dar errado, tá? A verdade é que qualquer passo que o nosso presidente dê, sempre vai ter alguém questionando, né? Eu até entrei Aliás, nem foi eu que entrei, uma pessoa... Hoje o Sérgio Moro fez um comentário infeliz a meu respeito, né? E aí eu fui entrar nas redes sociais dele pra ver. Aí tava lá, mais um ministério. Falei, pera só um pouquinho, daqui a pouco a gente vai ter menos um ministério. Quando tiver menos um ministério, será que ele vai falar? Menos um ministério? Porque a autonomia do BNDES, nenhum presidente teve coragem de fazer até hoje. Bolsonaro é o primeiro. Pacto Federativo, distribuição de poderes, nenhum presidente teve coragem de fazer até hoje. Nosso presidente é o único, é o primeiro a abrir mão de poder. Então, gente, começa a espalhar esse vídeo, eu peço que vocês espalhem essa notícia, porque a imprensa está alvoroçada, né, para poder criticar o nosso presidente e criticar a criação desse ministério que vem muito a calhar. Porque afinal de contas também muita gente vinha falando, a comunicação está espalhada, tem gente que não sabe se fala com o MCTIC, tem gente que não sabe se fala com a SECOM, né? Eu mesma tinha coisas que eu não sabia o que falar. Outra coisa, a TV Brasil também está fora. Então tudo isso agora vai se unificar na comunicação. Sensacional, gente. Até eu como deputada ficava perdida às vezes. Quem eu procuro para falar de comunicação? Bom, agora eu sei quem eu vou procurar, que é o ministro Fábio Faria. Um grande abraço, pessoal.